Olá pessoal, então dando continuidade nas aulas de revisão daquele conteúdo que nós já tínhamos visto nas aulas presenciais, então hoje nós veremos montante. Então o que é um montante? É a soma do capital com o juro acumulado durante o período da aplicação. Então o juro nós vimos na primeira aula, que é o capital vezes a taxa vezes o prazo. Então o montante é a soma do capital mais o produto da capital, taxa e prazo. Se quisermos combinar as duas fórmulas, nós ficamos que o montante é o capital 1 mais I vezes N, porque fica uma vez o capital e uma vez o capital vezes a taxa vezes o prazo. Como se tivéssemos substituído aqui no lugar do J, PV vezes I vezes N, ficou PV nos dois termos, fatoramos aqui o PV, ficou o produto de 1 mais I vezes N. Lembrando que na calculadora, nós faremos pela mesma forma da definição. Vamos calcular o juro e somar o capital. Ou, para fazer direto, quem faz pela fórmula, daí pode utilizar esse método direto de somar 1, multiplicar, e depois multiplicar pelo capital. Então, vamos a um exemplo. Determinar o montante de 2.894,23 durante 8 meses, um banco que paga 2,13% ao mês. Então, observem, como está em mês e aqui em mês, é mais fácil utilizar a fórmula. Então, fazendo pela fórmula. Vamos minimizar aqui. Pegar uma calculadora. Calculadora da HP 12C, nós já tínhamos pego na última aula. Esse daqui. Fechar esse anúncio. Então, observem que como nós vamos utilizar a fórmula, eu vou resolver primeiro o que tem dentro do parênteses. Dentro do parênteses, primeiro a multiplicação. Então, primeiro eu vou multiplicar a taxa pelo prazo. Então, lembrando, primeiro eu vou limpar a calculadora, FCLX. Daí, a taxa é 2,13%. Então, lembra que foi dividido por 100. Então, é 0,0213. 0,0213 é 2,3%, ou seja, 2,3 dividido por 100. Daí, vezes 8. Então, enter. 8 vezes. Daí, mais 1 mais, e depois o montante, o multiplicar pelo capital, pelo PV, que é 2.894,23 vezes. Então, olha, 3.387,41. Se aqui nós arredondarmos para duas casas, olha, F2, duas casas decimais, fica ponto 41. Então, esse foi o método utilizado pela fórmula, porque aqui já está em mês e aqui o período também em mês. Agora, por exemplo, se eu quisesse utilizar o comando da HP, como que eu teria que fazer? Lembrando, na HP, a taxa tem que estar sempre em ano e o prazo sempre em dias. Então, a taxa, o que eu iria ter que fazer? Então, vou limpar aqui a HP, colocar todos os registros. Então, o 2.894,23 é o PV. Então, 2.894,23. Esse CHS, lembra que nós utilizamos o CHS, que é entrada negativa e depois saída positiva. Esse é o PV. Daí, 8 meses são quantos dias? Então, 8, cada mês tem 30 dias, então é 8 vezes 30. 240 dias. Esse é o prazo, N. E a taxa 2,13 ao mês, então ao dia daria quanto? Então, 2,13. Se no mês tem 30 dias, então eu tenho que dividir por 30.
taxa é o ano, me perdoe. Então, no ano tem 12 meses, então eu tenho que multiplicar por 12. 12 vezes. Então, se era 2 ao mês, no ano vai ser 2,56. Esse é o I. O que nós vamos calcular? Nós vamos calcular primeiramente o juro e depois somar o capital. Então, F int nos deu o juro, então o juro é 493. Nós vamos somar agora esse 2,84. Como que nós fazemos isso? Então, apertamos o mais. 3.897,40. Basta apertar o mais, a calculadora já entende que é para somar o capital. Então, esse é o método para fazer pela HP. Então, observem que pela HP, nunca esqueçam, a taxa sempre é o ano e o prazo sempre em dias. Então, em alguns exemplos, como nesse caso aqui, olha, a taxa já está em ano, o prazo já está em dias. Então, é mais fácil fazer pelo comando da HP. Em alguns casos, como nesse, que já está em mês, é mais fácil utilizar pela fórmula. Assim, vocês treinam os dois métodos, tanto os comandos do HP, quanto a fórmula, por caso de algum concurso que não pode usar HP, vocês sabem a fórmula, trabalhar com a fórmula perfeitamente. Então, aqui tem mais alguns exercícios que vocês podem revisar. Lembrem-se que nós já havíamos feito esses em sala, vocês podem refazê-los agora a fim de revisão, vai até o número 11. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem os comentários. Obrigada, tchau, tchau.